O meu nome é Júlio César Ferreira, tenho 74 anos, quase 74 anos, e sempre gostei de ler. A minha paixão desde miúdo foi sempre os livros. Primeiro com a banda desenhada, que toda a gente lia naquela altura, e mais tarde com livros mais profundos. De qualquer forma, é pelos livros de aventuras que eu começo o meu gosto pelos livros. Gostava de vos apresentar um dos primeiros livros que eu li quando criança, com os meus 12, 13 anos. Este era um livro de uma coleção completa, escrita por Henri Dalton e Philippe Cray. Retrata as aventuras de um aventureiro e descobridor eslavo que praticamente correu toda a Rússia, chamava-se ele Anton Ogorev, e tem aventuras fantásticas, coisas giríssimas que durante a minha infância levaram-me a conhecer história, levaram-me a querer falar de história, querer saber sobre história, porque de facto tudo aquilo que ele relatava das estepes da Rússia, dos cossacos, daquilo tudo, despertou em mim o gosto pelo conhecimento, o gosto por saber coisas. Este foi um dos livros da minha infância, para além de Júlio Verne e de muitos outros livros relacionados ou à volta deste tema. Isto despertou o interesse para eu mais tarde procurar o tipo de livros e me apaixonar pelos livros. É uma paixão que eu continuo a ter e espero continuar durante muitos mais anos, mas este foi um dos primeiros livros que de facto me levou a querer conhecer mundo, e a conhecer mundo já é através dos livros, já que nem sempre as viagens nos proporcionam aquilo que nós queremos e os livros dão-nos tudo. Este é um deles e se calhar o principal. Entretanto, gostaria de vos falar, isto já muito mais tarde, de um livro que foi durante anos e anos o meu livro de cabeceira. Já adulto e depois de estar alimentado com os vários livros relacionados com a história, com tudo, este apaixonou-me. É um livro que foi escrito por um médico austríaco, contemporâneo de Adolf Hitler, mas que tinham ideias completamente diferentes. Seria hoje, se calhar, conotado como um comunista, provavelmente, mas é um livro que tem algumas coisas extraordinárias e que me ensinou muito e que me ajudou na minha vida. É um livro que fala connosco, e considera-nos o homem comum, o homem vulgar, o homem do dia-a-dia, e que nos exorta, de certa forma, a não obedecer a tudo quanto nos possam dizer. Inclusive, ele tem aqui uma frase que eu gostaria de vos chamar a atenção, que é muito simples. Viverás bem e em paz quando a vida significar para ti mais que a segurança, o amor mais que o dinheiro, a tua liberdade mais que as linhas diretivas do partido ou a opinião pública. Quer dizer, tudo isto que ele ao longo de 90, 80 páginas nos diz, é tudo uma relação com o dia-a-dia, com a nossa vida, como devemos estar no dia. Este foi o meu livro de cabeceira durante anos e anos e anos, já há mais de 50 anos. É um livro muito interessante porque nos diz muito sobre a vida. Curiosamente, escrito em 1945, continua atualíssimo. Não obstante alguns exageros que se possam notar agora que conhecemos mais, mas é um livro que eu vos aconselho. Depois disso, permito-me apresentar-vos mais dois livros que me têm acompanhado. Já li toda a coleção e todos os anos sai um livro que é do Stephen Saylor, que é do Daniel Silva. O Daniel Silva nasceu nos Estados Unidos da América, é filho de açorianos, mas tem uma relação de livro tipo policial, percebes? Que dá para passar um bocado de tempo, mas que mistura também um conhecimento profundo que ele tem, já que foi
já que ele foi jornalista da CNN no Egito, em todo o Médio Oriente. É um homem com profundo conhecimento de todo o Médio Oriente e é um homem agente da Mossad. O ator principal dele é um agente da Mossad que tem uma relação de amizade com o Papa e com o Presidente dos Estados Unidos. É um livro, são livros fabulosos, aliás, toda a coleção do Daniel Silva, que eu vos aconselho a ler, é muito interessante. Este é um deles. Este outro tem uma relação comigo muito importante. E porquê? Porque o Stephen Saylor escreve buscando tudo aquilo que se relaciona com o Império Romano. Ele tem uma relação muito próxima com o nosso, vou chamar assim, o nosso Poirot, o nosso Sherlock Holmes, só que o herói dele é o Giordano, que é um detetive, vou chamar assim, é que ele chama de descobridor, e que, aproveitando vários episódios da vida romana, ele cria ali um episódio em que ele procura descobrir, em que ele procura fazer. É uma coleção e é um escrito interessante pelo facto de fazer com que nos leve a conhecer a vida dos romanos naquele tempo. Há um deles, não este do Salteadores do Nilo, mas um outro, em que relata toda a travessura do Rubicão. E é interessante porque durante essa travessia em que César comanda as suas tropas, há um assassinato. E ele, no meio daquela história toda, em que retrata fielmente todo aquele episódio que faz parte da história romana, cria ali um efeito de crime para descobrir que é interessantíssimo. Portanto, é também um autor que eu recomendo. Há outros autores, nomeadamente Ken Follett, que também é um contemporâneo nosso, e eu acho que qualquer destes livros que eu vos apresentei, nomeadamente o Escutas é Ninguém, penso que será um livro interessante para vocês seguirem.